Senhor Jesus, mais uma vez, pastor Carlos Sales, trazendo aí a escola dominical, a lição 9. E a lição 9 fala a família nada perfeita. Amém? Glórias a Deus. Nós iremos ministrar elas esta lição nesse momento e queremos orar nesse instante para agradecer o nosso Deus por essa oportunidade. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de falar do Teu nome. Nos ensina, Senhor Deus, nos capacita, que Teu Espírito Santo esteja alcançando, ó Pai, as almas, ó Pai, que necessitam, Senhor Deus, do Teu grande amor, do Teu grande poder, do Teu sobrenatural. Assim, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, sobre o Teu povo. Nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que bom nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto áureo, ele diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A verdade prática, ela diz dessa maneira: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Esta é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2 ao 5, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15, e também no capítulo 12, do 10 ao 13. Amém? 2 Samuel 3, do 2 ao 5. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Queliabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalom, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Safatias, filho de Abitai. E o sexto, Itreão, de Egla, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Fernando Lopes. Que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Agora, 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Zobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elessua, e Nafeg, e Jofia, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao versículo 13. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com todas as tuas mulheres perante este sol. Glórias a Deus. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Amém? Então, uma família que tem aí desagradado o coração de Deus é a família de Davi. Segundo a epígrafe do texto, diz que
uma família que nada agrada a Deus. Então nós vamos à introdução para que possamos entender um pouco mais a respeito daquilo que Deus tem falado conosco nesta noite. A despeito de ter sido um grande rei e líder de Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências de uma família que pode sofrer quando os pais não assumem papéis que Deus espera que eles, aleluia, venham assumir. A história dramática dos pecados da família de Davi pode nos refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incestos, ou melhor dizendo, de incesto e rebelião. Amém? Perdão. A paz do Senhor Jesus ao meu amado irmão Bento Green, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, derramando da sua bênção, do seu poder, do seu sobrenatural. Também aqui a Ivonilde, que Deus esteja aí te abençoando nessa noite. Seja bem-vinda no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a introdução diz que Deus é um homem, diz assim, Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas em 1 Samuel capítulo 18, versículo 27, 1 Crônicas capítulo 3, versículo de 1 a 5, e também 9:1, e também em 1 Crônicas capítulo 14, versículo 3. Naturalmente, todos esses casamentos, Davi teve de mais, aleluia, de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel, como principal atividade suas conquistas territoriais. Com muitas guerras, esqueceu-se de que tinha família espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos, aleluia, em suas vidas pessoais. A sinopse do texto 1, ela diz assim: o rei era um homem ungido de Deus. Entretanto, sua família fugiu ao ideal divino. Nós precisamos cuidar de nossas famílias. Nós precisamos estar ajudando as nossas famílias a assumirem um papel de responsabilidade com o nosso Deus, ter um coração voltado para o nosso Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filhos e parentes na casa de Davi. Tamar, a filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Jesur, e era mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem, sua beleza atraiu Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, de Ainoã. Está aí em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Também, aqui no segundo ponto, Absalão era irmão de Tamar, filho de Maacá e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou, rebelou-se contra seu pai. E o rei Davi sofreu muito por causa das perseguições de Absalão. E tudo isso porque também não fez se cumprir a lei dentro da sua própria casa. Porque diz, aquele que tira a virgindade de uma moça nova, de uma moça virgem, e não assume com ela a responsabilidade, ele deve ser morto, apedrejado. Assim diz a lei. Aminon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus,
para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. 1 Samuel capítulo 3, 2. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustados emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele apaixonou-se doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Amém? Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela. Por isso não comia, não bebia, totalmente dominado por essa paixão. E ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. 2 Samuel capítulo 13, versículo 12. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Semei, irmão, aleluia, de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. 2 Samuel capítulo 13, versículo 3. O mal sempre atrai o mal, por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. 2 Samuel capítulo 13, versículos 5 a 11, Jonadab é o tipo de, aleluia, o tipo do amigo que não deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro, de mau caráter. Sinopse do texto 2. Na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon, Jonadab são personagens chaves na descrição do fracasso na casa de Davi. O auxílio bibliológico diz assim: Tamar, Aminon, a série de narrativas do capítulo 13, 22, são principalmente relatos do juízo de Deus cumprido na vida de Davi. O capítulo 13 registra o primeiro resultado dos pecados de luxúria, adultério e assassinato de Davi, o qual veio para assombrá-lo através das ações de membros da sua própria família. O incesto e o assassinato entre os filhos de Davi foram consequências da sua luxúria, reproduzida principalmente em seu filho Aminon. Como Davi destruiu a felicidade da casa de Urias, Deus destruiu a harmonia na sua própria casa. Muitas vezes Deus permite que os pecados sofram tristezas e aflições, para que eles também, em outras pessoas que veem os seus exemplos passarem, aleluia, por diante dos seus olhos, possam temer a Deus, isto é, ter reverência pela pureza de Deus, pelo seu poder e juízo, afastar-se dos pecados e converter-se ao nosso Deus. Esta é a vontade do Pai, é a vontade do Filho e do Espírito Santo, que nós venhamos converter-se diante desse Deus poderosíssimo que tem cuidado de nós. É um problema moral da família de Davi. As consequências de falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério de Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 13, melhor dizendo, 2 Samuel capítulo 11, versículos de 1 a 13, inclusive, aleluia, diz assim: incisivo e fiéis à mensagem divina. O profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua
mesma casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. 2 Samuel capítulo 12, verso 11. Assim não demorou muito para que um dos filhos de Davi coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. 2 Samuel capítulo 16, versículo 21 e 22. Isto tem a ver com o pecado do rei Davi. Tem a ver com o pecado que ele cometeu. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. 2 Samuel capítulo 13, verso 1. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Aminon. Como vingança pelo abuso de sua irmã Tamar, o relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. 2 Samuel capítulo 3, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhou a Aminon e a desprezou completamente. E o rei Davi soube, de fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. E segundo a lei, o rei tinha que tomar a decisão de entregar o seu filho à própria morte por causa do abuso que ele cometeu. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon. 2 Samuel capítulo 3, versículo 27 e 29. E mais tarde ele cavou sua morte precoce. 2 Samuel capítulo 18, versículo 14. Após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono, o rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão em 2 Samuel capítulo 18, versículo 33. Quanto sofrimento nós estamos vendo por causa que Davi, ele não repreendeu o pecado dentro de sua casa. A vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade, do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sombria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos perante, ou melhor dizendo, filhos, parentes e pessoas próximas de nossa família. Infelizmente, não estamos livres de depararmos-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte. Acompanhamento de perto. O que acontece nos lares, sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro da sua própria casa. Uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de buscar a presença do Senhor, orando, jejuando, clamando a Ele e falando: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso das Tuas mãos potentes, eu preciso que o Senhor venha entrar com as providências necessárias sobre a minha vida, sobre a vida de todos os meus. Assim eu louvo, engrandeço e magnifico o Teu nome. Esse é o comportamento que Deus está pedindo de nós, amém? Então o sinopse do texto 3 diz assim: a advertência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sombria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade, o exemplo, auxílio devocional. Como arrumar a vida de seus filhos?
pode ser surpreendente, mas frequentemente as pessoas mais bem-sucedidas, segundo os padrões do mundo, têm sido pais terríveis, e alguns dos menos bem-sucedidos criaram filhos dos quais qualquer pessoa poderia se orgulhar. Davi, apesar de seus méritos como o maior rei de Israel, foi um terrível pai. Alguns de seus erros são descartados nestes capítulos e permanecem como exemplos que você e eu não devemos seguir. Se desejássemos arruinar as nossas vidas ou a vida de nossos filhos, quais são as recomendações de Davi para fracasso como pai? Fique zangado, mas não castigue. Quando Davi soube que Aminon fez a sua meia-irmã Tamar, o texto diz que Davi muito se acendeu em ira, mas não há indignação de que tivesse falado com Aminon. E mesmo que tivesse castigado, os pais que deixam de corrigir os seus filhos podem esperar problemas futuros. Ame demais seus filhos depois que Absalão fugiu. Davi pranteava a vida de seu filho todos os dias. Davi parece ter sentido tanta falta de seu filho que se esqueceu do que seu filho tinha feito. Meninos e meninas que são amados demais, de um modo em que vale tudo, causarão, sem dúvidas, graves problemas. Perdoe, mas não completamente. Davi finalmente permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém, mas não o viu durante 2 anos. Se o perdão for concedido, deverá ser completo. O perdão incompleto, repleto de pequenos lembretes dos pecados passados, cria amargura, antagonismo. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Se nós perdoarmos um erro, não devemos fazê-lo completamente. Davi, um sucesso em carreira, e era fracasso como um pai. Ele aborrecia com o que os filhos faziam, mas não os castigava. Ele amou tanto os seus filhos que perdeu de perspectiva e perdoava de modo incompleto. Na vida familiar, o maior rei de Israel foi um dos maiores fracassos da história. Terrível essa situação de Davi. Conclusão. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Nós falamos da vida de Davi e o autor aqui fala muito a respeito de tudo que acontecera com Davi, de tudo que acontecera na casa de Davi. Mas uma das coisas que nós devemos tirar como exemplo é o que aconteceu dentro da casa de Davi. Porque em muitos lares brasileiros, em muitos lares, tem acontecido a mesma coisa. Nós precisamos tomar as rédeas novamente, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar para que Deus nos ensine, para que Deus nos capacite, para que Deus nos dê coragem de estar ajustando a nossa família segundo o caráter de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar nos posicionando
diante de tudo que tem acontecido dentro do nosso lar. Amém? Nós precisamos tomar a rédea dos acontecimentos. Agora eu quero revisar o conteúdo com os meus amados irmãos. O livro de 1 Samuel mostra a respeito da monarquia de Israel. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem, segundo o seu coração, para assumir o lugar de primeiro rei de Israel. Quem era Tamar? Era uma filha de Davi com Maaca, irmã de Absalão. Como podemos identificar Aminon? Era irmão de Tamar, filho de Maaca e o terceiro filho de Davi. Quem confronta o pecado de Davi? Quem confronta o pecado de Davi é o profeta Natã. O que o rei Davi fez ao saber do fato entre Aminon e Tamar? Ao saber do fato, Davi irou-se, mas não fez absolutamente nada contra Aminon. A necessidade de trazer repreensão é muito importante para os nossos filhos. Nós precisamos repreendê-lo segundo a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos ver a glória de Deus sobre a minha casa, a glória de Deus sobre a tua casa. E no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venhamos tomar coragem para que verdadeiramente a nossa casa não vire uma bagunça, mas que venhamos ver a mão de Deus operando de um modo sobrenatural, que venhamos ver a glória de Deus agindo com poder e bondade na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, Deus esteja operando na tua vida, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Eu agradeço aos meus amados irmãos por mais esse momento de companhia, né? Foi muito bom nós estarmos juntos aqui no Kauai. Nós estamos com 1.107 pessoas, assim, uma boa quantia de pessoas, né? Eu espero que Deus esteja falando aos corações de vocês, que Deus esteja derramando da sua graça, do seu poder, da sua unção. Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, mais do que nós temos pensado. Agora, às 19 horas, nós estaremos com um culto de louvor e adoração. Estarei terminando essa live aqui e logo após estarei dando início à live desse culto maravilhoso que nós vamos ter agora às 19 horas. E você é o meu convidado especial. Não deixa de nos acompanhar no culto. Aí eu estarei orando pela nossa saúde, estarei orando pelas nossas famílias. Eu quero que você esteja aí juntamente comigo para que nós possamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estar agradando o coração do Pai. Amém? Vamos estar louvando, engrandecendo o coração desse Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que seja assim uma noite abençoadíssima, que o Senhor esteja dando a todos nós um bom descanso, uma boa semana, uma semana repleta do poder sobrenatural do nosso Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus cuidados, pela tua mão potente, Senhor Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esse momento, que estejamos tendo, Senhor Deus, muitos outros momentos como este, ó Pai, de estarmos reunidos, ó Pai, no teu poderoso nome. Fala conosco, ó Pai, transforma-nos, ó Pai, conforme o teu querer. Molda, Senhor Deus, o nosso caráter, que nós venhamos ser bons pais, que nós venhamos ser bons filhos, que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, edificar uma vida, Senhor, diante do teu altar. Ó Deus de Israel, molda-nos conforme o teu querer, o teu efetuar. Assim, Senhor Deus, nós imploramos ao Senhor que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos conduzindo, esteja fazendo infinitamente mais do que, aleluia, o Senhor tem, Senhor Deus, aleluia, para conosco, e que nós possamos, ó Pai,
a cada dia, Senhor Deus, almejar mais e mais da Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Estende as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Até daqui a pouquinho nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, com o culto, culto abençoadíssimo aí, conforme eu já falei com os amados irmãos, culto de louvor e adoração. Então, até já, se Deus quiser.